Queridos alunos do Sistema de Ensino Positivo, sejam muito bem-vindos a mais uma live de Geografia. Essa live hoje, que é da semana 4, eu sou o professor Fábio, do 7º ano, e estarei com vocês falando a respeito dos conteúdos que foram propostos. Vamos lá, galera! O que nós vamos aprender hoje? Na última live, na última aula que vocês tiveram com a professora Rafa, que deu a videoaula para vocês, e a professora Dalva, que fez a live, vocês aprenderam sobre o domínio amazônico, o domínio dos mares de morros e o domínio das araucárias. Nessa live de hoje, nós vamos comentar a respeito daquilo que a professora Rafa ensinou para vocês, que foram os domínios das caatingas, do cerrado, das pradarias e as faixas de transição. Então, esse conteúdo ele está presente entre as páginas 49 até 52 do seu livro didático. E ao final desses comentários aí que iremos fazer a respeito destes domínios, nós vamos corrigir os exercícios aqui, alunos, que estão presentes nas páginas 51, 53 e 54, exercício 1 do seu livro didático, beleza? Alunos, então quando nós falamos do domínio das caatingas, a primeira coisa que nós temos que lembrar dele é a sua localização, que se dá bem aqui, ó, do sertão nordestino e bem ali, ó, no extremo norte do estado de Minas Gerais, certo? Em virtude da sua localização, ele tem essa característica, essa paisagem assim, que caracteriza o semiárido do sertão nordestino, entende? Então, uma pouca disponibilidade de água, uma pouca quantidade de chuvas, e essa vai ser a paisagem que nós vamos encontrar no domínio das caatingas. Entende? Então, como nós temos pouca quantidade de água nessa região, tanto que os seus rios eles são chamados de rios intermitentes, entende? Porque os seus rios secam em determinados períodos do ano, entende? A vegetação nesse local, principalmente aí as caatingas, esse domínio das caatingas, ela vai ser uma vegetação que se adapta a essa pouca disponibilidade de água, entende? Então nós chamamos esse tipo de plantas xerófitas. Um exemplo disso é o cacto, como você pode perceber aí na imagem. Então, essas são características naturais do domínio das caatingas, certo? Como que o ser humano altera esse domínio? Um exemplo da alteração do domínio, um exemplo da alteração humana neste domínio é o que? O ser humano ele vai pegar, extrair madeira dessas plantações, dessa vegetação, para quê? Para produção de lenha, certo? Então eles vão vender essas lenhas, entende? Utilizar essa madeira para lenhas, como também eles vão queimar este espaço para ampliar a produção e o plantio, o cultivo de uma planta chamada sisal, queridos. Então aqui, ó, deixa eu só arrastar um pouco aqui para vocês terem uma visão melhor. Então, aqui nós temos na região Nordeste, sobretudo no estado da Bahia, a maior produção de sisal, entende? A maior produção de sisal, diria, do mundo. A fibra que sai do sisal, alunos, ela é muito utilizada na indústria de cordoarias, ali para fazer tecidos, para fazer tapetes, fios, entre outras coisas. Então, a caatinga, muitas vezes, ela é devastada para dar espaço a este tipo de cultivo, beleza? Saindo da caatinga, nós vamos ali para a região central do Brasil, como você pode olhar bem aqui neste mapa, aqui no centro-oeste, e nós vamos ter o domínio do cerrado, um domínio muito importante, e a sua paisagem ela é caracterizada por apresentar árvores tortuosas e árvores espaçadas. Nós consideramos o cerrado como a savana brasileira, certo? Então o cerrado ele tem esse aspecto muito legal. Tanto que uma vez eu li um livro, eu não sei qual é o autor, né, que escreveu essa frase que diz assim que nem tudo que é torto é errado. Olha as pernas do Garrincha e as árvores do cerrado. Então, as árvores do cerrado não é só porque são tortas que não deixam de serem certas, de serem bonitas, entende? Então, o cerrado se caracteriza por essa paisagem assim, beleza? E aí, como que o ser humano ele vai devastando o cerrado? Aí eu quero te fazer uma pergunta. Essa imagem aqui, você pode olhar ela e você vai perceber que tem fumaça ali no fundo, ou seja, está pegando fogo. Esse fogo,
Ele é causado naturalmente ou causado pela ação do homem? Por isso que eu coloquei características naturais. Bom, queridos, o domínio do cerrado, ele tem no seu ciclo natural as queimadas, entende? Então, por em determinada época do ano apresentar um clima bem seco, certo? Então, o clima tropical ali são caracterizados por verões chuvosos e invernos secos. Então, ali no seu período de seca, vai gerar combustão, um atrito ali e vai dar queimadas naturais. Essas queimadas naturais são muito importantes para o domínio do cerrado, porque se acontece naturalmente, entende? É algo que é bom, entende? Tanto para a sua vegetação, como também ali para a sua fauna, que já são adaptadas a essas queimadas naturais. Ah, professor, então, se naturalmente é legal, eu posso chegar lá e colocar fogo e vai ser tudo bem também? Não. O fogo nessa região causado pelos seres humanos é muito prejudicial, porque daí é um fogo que a natureza ela é perfeita, ela sabe o tempo certinho. Já o ser humano não, vai querer tacar fogo direto e aí tanto a fauna quanto a flora não é adaptada a isso, certo? E por que eles vão tacar fogo? Eles vão tacar fogo muitas vezes para ampliar o seu espaço do quê? O seu espaço de plantio, o seu espaço de cultivo agrícola. Então você sabe que o centro-oeste do Brasil, o aluno, ele é caracterizado muito pela agricultura, pela pecuária. E aí eu trago essa charge aqui para vocês que evidencia essa crítica. Então nós temos ali, o que a charge diz? Ó, café do Cerrado, cana-de-açúcar do Cerrado, soja do Cerrado. No Cerrado só está faltando Cerrado mesmo, entende? Então, todo o espaço natural do Cerrado deu espaço, plantações de café, cana-de-açúcar e de soja, e cada vez mais foi diminuindo essa área natural do domínio do cerrado, entende? Tanto, aluno, que se você lembrar dos conteúdos lá do sexto ano passado, você vai ver que o cerrado ele é considerado um hotspot mundial. O que é um hotspot? São áreas naturais que sofreram mais de 75% de perda de suas espécies, tanto de flora quanto de fauna, suas espécies endêmicas que só ocorrem neste lugar, ok? E aí, alunos, nós temos, por fim, e não menos importante, o domínio das pradarias. As pradarias, como você pode olhar nessa imagem, são caracterizadas, então, por áreas de vegetação rasteira, que tem pequenas ondulações, entende? Tão pequenas que são caracterizados, então, por essas pequenas ondulações, e aí você pode pensar assim, nossa, professor, eu já vi essa imagem em algum lugar, principalmente com gados pastando, essas áreas também eu já vi onde pessoas plantam nessas áreas, e é exatamente isso, alunos. Localizado aqui no noroeste do Rio Grande do Sul, as áreas de pradarias, elas são muito utilizadas para plantações, como também para a criação de gados. Só que aí você tem essa paisagem natural, igual você vê, e quando o ser humano ele não utiliza o manejo adequado dessa área, tanto para agricultura quanto para pecuária, nós vamos ter um problema, que vai ser um problema chamado arenização. Guarde bem essa palavra. A arenização, você já lembra, nossa, arenização tem a ver com areia? Exatamente. É quando eu perco essa cobertura vegetal, né? E essa cobertura vegetal, ela vai ser retirada e o meu solo, que é arenoso, ele vai ficar exposto. Entende? Então, isso nós chamamos do processo de arenização. Então, isso é caracterizado pelo uso de maquinários pesados agrícolas, quando não é bem organizado, não é bem manejado essa área, entende? Pelo pisoteio de animais, dentre outros fatores. Também pode ser considerado por fatores naturais, mas os fatores humanos vão prevalecer nessas áreas, beleza, galera? E aí, beleza? Professor, acabou os domínios? Temos outros dois, queridos, que são considerados como domínios de faixas de transição. Como assim, professor? O que seriam essas faixas de transição? Quando eles adquirem características dos seus domínios próximos, de um ou mais domínios. Então, aqui eu trouxe dois exemplos para vocês. O da Mata dos Cocais e do Pantanal. A Mata dos Cocais, queridos, ela fica bem aqui, ó, na região
entra aqui numa sub-região do Nordeste chamada Meio Norte, né? Porque ela está quase na região Norte, ali nos estados do Piauí, do Maranhão. Então perceba que aqui a Mata dos Cocais, ela tem características dos domínios tanto amazônico, quanto do Cerrado, quanto também da Caatinga, certo? Ela é muito caracterizada por apresentar este formato aqui de árvores, né? E aí nós temos o domínio do Pantanal. O Pantanal que você conhece por ser a maior planície inundável do mundo, entende? Então, no período de cheias, no período de chuvas, né, que vão gerar essas cheias, toda essa planície ela fica toda alagada, entende? E ela vai pegar algumas características de outros domínios, como o domínio do Cerrado, o domínio aqui também na região norte, o domínio amazônico, até podemos dizer que pega algumas características do domínio aqui, tanto dos mares de morros, quanto também do domínio das araucárias. Então é isso, queridos. Lembrem de todos os domínios. Nós temos o domínio amazônico, temos o domínio dos mares de morro, o domínio das araucárias, da caatinga, aqui na região central do Brasil, o domínio dos cerrados, e aqui na região sul, nós temos o quê? O domínio das pradarias. E quando falamos de faixas de transição, nós temos o domínio, então, da Mata dos Cocais, aqui onde temos as quebradeiras, né, do Coco Babaçu, uma comunidade tradicional, e aqui o domínio do Pantanal. E aí agora, pessoal, vamos para as perguntas do nosso livro didático. Então, ali nós temos essa pergunta ali no que diz atividades. Não me recordo exato a página aqui do livro, mas você, na sequência desse conteúdo, você consegue estar vendo lá. Cite algumas atividades que estão causando desmatamento na Caatinga. Então, nós vemos que o desmatamento da Caatinga ele é causado tanto pela extração da madeira para a lenha, como também para a ampliação do espaço para a produção de sisal. Então, você pode colocar isso, utilização da madeira para lenha e desmatamento em decorrência do aumento da produção de sisal. As queimadas podem auxiliar na vegetação do cerrado? Justifique, sim ou não. As queimadas naturais, sim, elas podem, entende? Desde que sejam manejadas adequadamente ou ocorrendo naturalmente, pois eliminam as ervas daninhas, além de as cinzas ajudarem a fertilizar o solo. Então, naturalmente ou de maneira adequada, sim, podem ajudar. Por que ocorre a arenização? Qual domínio vem sofrendo este problema? Então, o domínio você já sabe que está bem recente, que é o domínio das pradarias. Por que ocorre? Trata-se de um fenômeno que ocorre no domínio das pradarias por causa da perda da vegetação. Então, ocorre porque a vegetação ela é retirada, que deixa o solo exposto tanto em razão de fatores naturais quanto humanos. Beleza? E aí nós temos ali na página 53 esse exercício chamado Organize as Ideias. Entende? Então, vou até aqui para esse lado aqui para você conseguir ler melhor. Imagine que você faz uma viagem de vários dias pelo território brasileiro e sobrevoou diferentes localidades, passando por áreas que ainda mantiveram características naturais preservadas. Analise o trajeto de sua viagem, traçado no mapa, e em seguida responde ao que se pede. Então, olha aqui, alunos, você saiu aqui, né, de Macapá e veio até aqui ao Rio Grande do Sul. Olha o traçado que você fez. Olha todo o traçado que você fez. Nossa, agora há pouco nós falamos sobre cada uma dessas vegetações. Então diz lá, considerando que sua viagem se iniciou na cidade de Macapá, por quais domínios você passou em ordem até chegar a Bagé, no Rio Grande do Sul, desconsidere, neste caso, as áreas de transição. Então, você passou aqui, de fato, pelo domínio da Amazônia, passou aqui, ó, nessa corzinha mais clara, pelo domínio da Caatinga, passou pelo domínio do Cerrado, aqui no centro do país, pelo domínio das Araucárias, aqui já na porção sul, e, por fim, você chegou ao seu destino final, que é o domínio das pradarias. Beleza? 2. Você parou para descansar nos estados de Goiás e Santa Catarina. Quais os tipos climáticos predominantes nos seus locais de parada? Aí você precisa lembrar, alunos, lá da aula do professor Roger, entende? Que falam sobre os climas. Então,
Em Goiás, aqui na região central do país, qual vai ser o tipo climático ali? Que clima que predomina nessa região? Obviamente, vai ser o clima tropical. Professor, tropical continental ou tropical atlântico? Tropical continental porque está no interior do continente. Se tivesse aqui, por exemplo, ali em Vitória, seria tropical atlântico. Em Santa Catarina, bom, Santa Catarina ela está abaixo do trópico de Capricórnio, então um clima subtropical. Essas seriam as nossas respostas. Ops, tropical, típico continental e subtropical. 3. Qual o único domínio pelo qual você não passou? Então, galera, nós passamos então pelo domínio amazônico, domínio da Caatinga, domínio do Cerrado, o domínio das araucárias e o domínio das pradarias. O único que nós não passamos foi esse que está em roxinho. Qual é esse? O domínio dos mares de morros. Esse foi o único que nós não passamos. Qual domínio você mais gostou? Como ele era? Olha que doido. Eu, professor Fábio, o que eu mais gosto foi o que a gente não passou, que é o domínio dos mares de morros. Eu acho super legal. Mas supondo que você mais gostou do domínio amazônico, você coloca lá, domínio amazônico, como ele era? Daí você coloca árvores de grande porte, onde tinha muito transporte fluvial lá, porque tem bastante rios, entende? Então você vai colocando características do domínio que você mais gosta, certo? E por último aqui, queridos, bem tranquilo essa, a questão 1 da página 54, ali do Hora do Estudo. Indique o domínio que corresponde a cada afirmação. A. Neste domínio, há uma árvore brasileira que se destaca pela altura e o clima predominantemente subtropical. Vamos lá, domínio do Cerrado. Bom, domínio do Cerrado nós até temos árvores assim de até grande porte, mas elas são muito espaçadas, só que daí o clima lá não é subtropical. Domínio dos mares de morro. Bom, a Mata Atlântica ela se destaca pela altura, mas o clima também não é subtropical. Então vai ser o quê? O domínio das araucárias, entende? Então, porque são árvores de grande porte, certo? E localizado em clima subtropical. Está localizado inteiramente no estado do Rio Grande do Sul, bem tranquila. A Amazônia está na região norte, Caatinga na região nordeste e domínio das pradarias inteiramente no Rio Grande do Sul. C. Domínio que experimentou a intervenção humana desde o início da colonização. Então, olha só, pense geograficamente. Os portugueses, eles chegaram de navio. Então eles vieram do mar, certo? De embarcações, né? Falei navio, chegaram de embarcações. Então, eles chegaram ali pelo Oceano Atlântico, e no Oceano Atlântico nós temos a Mata Atlântica. E a Mata Atlântica é caracterizada pelo quê? Pelo domínio dos mares de morros. O Cerrado está no interior do país e as pradarias estão lá no sul do país. Então, da Mata Atlântica nós extraímos a planta, né, a madeira que dá o nome do nosso país, que é o pau-brasil. Beleza? Alunos, eu, o professor Fábio, espero que tenha ficado muito claro para vocês tudo isso, tá? Desejo para vocês bons estudos e nos vemos em uma outra live, em uma outra oportunidade. Tchau, tchau, galera. Um abraço.